Fala galera, Edu Oliver aqui, tudo bem com vocês? Terminou o jogo do Corinthians agora há pouco. Corinthians 0, Botafogo 1, gol do Júnior Santos. Cara, que jogo horroroso da equipe do Corinthians. E aí eu falei na última vitória do Corinthians, né? O pessoal falando, não, o Corinthians agora vai, o Coronado jogou muito, o Garro jogou muito, essa equipe vai encorpar. E eu falei, calma, tinha gente até falando em possibilidades aí, quem sabe, de ganhar título. Cara, é desesperador você assistir os jogos do Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo dominou o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo também. Aí alguns vão dizer, mas o Corinthians agora no final do jogo pressionou nada, uma bagunça total. Foi totalmente para o desespero. A equipe do Corinthians que não apresenta um grande futebol, cara, esse Mateuzinho é horroroso. Como conseguiram pagar 5 milhões nesse jogador mentiroso? Esse cara não joga nada, é o pior jogador em campo. Coronado mostrou que é o Coronado desde a sua chegada, jogador de uma partida. Não conseguiu fazer nada, não criou, não deu passe. Olha, cara, desesperador assistir esse time do Corinthians. Hoje você falar quem foi o pior em campo, dá vontade de falar que todo mundo. Mas o Mateuzinho, para mim, ele consegue ser pior do que todos os jogadores em campo. Para vocês terem uma ideia de quanto o Corinthians foi tão mal no jogo, quem mais teve oportunidades de finalizações foi o Fausto Vera, cara. O Fausto Vera, que entrou no segundo tempo, foi o jogador que mais levou perigo ao gol do Botafogo, tirando a jogada do Yuri Alberto ali, que apagado no jogo, deu um chute e quase acabou empatando a partida para o Corinthians. Mas Igor Coronado, Rodrigo Garro, cara, esse cara é camisa 10. Esse cara não dá um passe certo, esse cara não dá uma assistência, esse cara... Cara, como pode ser camisa 10 do Corinthians um jogador desse? E aí vai ter torcedor que vai ficar bravo. E aí eu falo, um cara que já joga na equipe do Corinthians titular há vários jogos, só fez 2 gols até agora no campeonato e não consegue entregar nada. Nada, Edu, mas o Corinthians perdeu pro Botafogo que tá bem. O Botafogo tá bem, só que jogando dentro de casa com 41 mil pessoas no estádio, é inadmissível apresentar esse futebol tão horroroso que o Corinthians apresentou. Corinthians que está na zona do rebaixamento. Eu falei no vídeo passado aqui que não acreditava que o Corinthians fosse brigar pela zona do rebaixamento ou até mesmo ali para ficar entre os últimos. Só que cada vez que o Corinthians apresenta um futebol tão vergonhoso quanto esse no Campeonato Brasileiro, o alerta para o torcedor corintiano tem que ficar ligado, porque é inadmissível. Para vocês terem ideia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Criciúma, que tem 5 pontos ganhos, só que o Criciúma tem 4 jogos a menos que o Corinthians. O Corinthians que agora vai jogar só no dia 12, porque vai ter a pausa aí devido à data FIFA, e vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense. E depois pega o São Paulo na Neoquímica Arena. A sequência do Corinthians é desastrosa. Desastrosa, e esse futebol apresentado é para deixar o torcedor corintiano muito preocupado, sim. É vergonhoso o que esses caras jogam de bola. Ranieri talvez ali foi um dos melhores em campo, a mesma garra, a mesma entrega, a mesma raça, luta, entendeu? O Kaká também foi bem, mas no geral o time do Corinthians é horroroso e preocupa aí a sequência do Corinthians. Mas o Corinthians está bem na Copa Sul-Americana. Nesse momento, eu acho que o torcedor do Corinthians quer que se dane a Copa Sul-Americana. O que não pode acontecer é o Corinthians cair. Só que com esse futebol que o Corinthians está jogando, qual a expectativa que essa equipe mostra de sair da zona do rebaixamento? E ainda mais a sequência preocupante. E o que é mais preocupante ainda é que o Campeonato Brasileiro ficou parado. Não tivemos rodadas aí, praticamente 2 semanas sem futebol. E quando essa equipe volta, ela volta pior do que ela joga no último jogo. Então,
É muito lamentável a postura. O técnico Antônio Oliveira, para mim, mexeu mal a hora que ele tirou o Wesley. Não teria tirado o Wesley. Não sei se o Wesley sentiu alguma coisa ali. A princípio, não. Foi a opção do Antônio, que foi muito mal. O Romero entrou ali também, mas não fez nada. E as poucas vezes que teve ali possibilidade, chutou para fora ou simplesmente só correu. Não criou nada também. Então, cara, é desesperador e o torcedor corintiano tem que se preocupar, porque senão a coisa vai apertar, hein? Esses foram os destaques aí do Corinthians e a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí a sequência do Bragantino vencendo o Grêmio por 2-0, o Internacional venceu o Cuiabá, que não ganhou de ninguém também no Campeonato Brasileiro, por 1-0, o empate do Fluminense 1-1 contra o Juventude. O Fluminense venceu o jogo por 1-0, Juventude com 1 a menos, o Juventude conseguiu empatar. E agora o Corinthians perde para o Botafogo, que assume a liderança aí do Campeonato Brasileiro. Então essas foram as partidas, né, que aconteceram nesse sábado, e amanhã tem muito jogo aí também para a gente conferir. Tem o São Paulo, tem o Flamengo contra o Vasco, tem Atlético Mineiro, tem o Bahia em campo também, tem o Fortaleza. A rodada completa aí se encerra nesse domingo. Então vamos acompanhar, mas de verdade, para o torcedor corintiano, resta o quê? Não tem nem que tentar secar ninguém, porque o time está na zona do rebaixamento, e ainda que Criciúma perca amanhã, outros times percam, o Corinthians continua na zona de rebaixamento, o que é vergonhoso. Tá bom, galera? Essas são as informações do campeonato. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, A Voz das Arquibancadas, comenta, deixa seu like, super importante pra gente, e a gente vai trazer e atualizando vocês aí conforme as partidas forem acontecendo, tá bom? Então entra aí, deixa seu like, comentário, e segunda-feira que vem A Voz das Arquibancadas no YouTube, tá bom? Participação do corintiano de óculos, do Guto, louco do bando. Tem muito assunto pra gente poder falar na segunda. Grande abraço a todos, tamo junto, bom final de semana e vai Corinthians!